nossa paciência. Começa agora, Bônus BBB, com validade até quando durar nossa paciência. Começa agora, Bônus BBB, com validade até quando durar nossa paciência. Começa agora, Bônus BBB, com validade até quando durar nossa paciência. Começa agora, Bônus BBB, com validade até quando durar nossa paciência. Oi! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Ai, hoje é dia de Bônus BBB no Papo Bom. Quem está acompanhando sabe muito bem que a casa mais vigiada do Brasil tá pegando fogo. E olha, tem muita novidade. Ontem teve eliminação na casa. Hoje o eliminado estava lá no café da manhã com a Ana Maria Braga, super tenso. E eu vou chamar rapidinho aqui para a gente já começar a conversar com o Hugo, que ele já está aqui me aguardando. Já estou vendo e já vou chamá-lo para a gente não demorar muito para esse papo. Vamos lá, Hugo. Ai, vamos ver se ele já tá entrando. Olha ele aí. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia! Olá, meu povo Olá! querido. Ai, que gostoso, né, Hugo? Ó, a gente vai combinar uma coisa aqui. Pessoal que quiser fazer pergunta pro Hugo, a gente vai deixar pro finalzinho. Pode ser, Hugo? Pode, eu amei seu Tá. cabelo. Ah, muito obrigada. É, a cabeleireira eu mesma. Pra Cabeleireira variar. Raquel. É, muito obrigada, amigo. Então vamos combinar isso, tá? Quem quiser Tá. fazer pergunta, deixa para o final. A gente dá um tempinho no final para responder. Mas durante a semana a gente também deixou uma caixinha lá no Stories e algumas pessoas participaram. E eu vou deixar aqui para você algumas coisas que foram faladas lá, tá bom, Hugo? Tá. É, essa é uma pergunta, é do Rogério. O que pesou mais na antipatia em relação ao Nego Di? Os fatos antes da casa ou os fatos dentro da casa? Segura aí, Hugo. Depois teve uma opinião, que foi da Daiane. Projota, você é o próximo. A gente vai te pegar. E teve uma outra questão aqui do Alexandre, que é bem importante, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse rapaz matou alguém dentro da casa, né? Porque o julgamento que faz aqui fora parece que ele fez teve uma grande atitude assim, muito pesada, muito negativa, né? Mas vamos lá, Hugo. Diante desses questionamentos que foram colocados e a eliminação do Nego Di ontem com uma porcentagem recorde, eu Sim. começo com você aí para fazer essa análise, essa primeira análise sobre a questão lá do BBB. Vamos lá. A, a eliminação de ontem era uma das mais aguardadas, né? Por conta do grupão. E o Nego Di fazia parte desse grupão. Tanto porque os 98 ele superou a Patrícia do BBB 18, 94, e a Nayara também, que tinha 92 em paredões triplos, né? É. E como disse a Daiane, é só o primeiro tombo, né? A gente espera outros. E o Projota tá aí na onda, né? Ele saiu dizendo que ele achava que isso se devia aos fatos antes da casa e não aos fatos dentro da casa. Mas na verdade a gente sabe que o que pesou mais foi o que eles fizeram com o Lucas lá no início e a partir porque o Lucas foi o start. Daí em diante,
sempre teve confabulações, brigas, falas pesadas, um jogo pesado. É. Então isso veio contribuindo. O que se planta aqui fora, naturalmente, as pessoas estão sempre atentas para ver como que vai ser o comportamento lá dentro. Tanto que a Sim. gente já comentou aqui que a Carol já entrou meio um pouco cancelada e tudo mais, né? O Rodolfo é um eleitor do Bolsonaro declarado, né? Então a gente sabe que tem essas questões. Mas como que está o comportamento lá dentro? Uhum. Até que ponto isso vai pesar ou não pesar? Carol tá pesando. O Nego Di, eu não sentia isso. Porque quem conhecia o Nego Di? Você conhecia? Eu não conhecia. Não, Alguém aqui da live conhecia? Eu acho que nunca tinha não. ouvido falar. Então, né? Eu acho que lá no Rio Grande do Sul pode ser que ele tenha alguma coisa, talvez seja até um pouco conhecido para essas pessoas que acompanham mais o YouTube. Mas ainda assim, eu acho muito pouco. Então ele plantou lá dentro e colheu. Não tem como, né? Aí agora na entrevista da Ana Maria, agora de manhã, Ana Maria maravilhosa, né? Ela estava entrevistando ele e ele se colocou como uma pessoa que foi manipulada, que É, foi foi isso que o Rogério colocou usada. aqui agora. Ah, então, tá Exatamente isso. vendo? E assim, né, gente, manipulado, ele arquitetava ao lado do Projota. Ele Sim. estruturou muita coisa em termos de jogo ao lado do Projota. E disse que caiu no grupo errado? Não, ele Que BBB escolheu o é grupo, esse? né? Que É. BBB é esse? Ele foi um dos formadores do grupo. Porque Uhum. ao início das confabulações, inclusive para colocar o Lucas no paredão, para ele sair e tudo mais, partiu dele com o Projota, com Carol, com Lumena. Então, Exatamente. assim, por mais que ele esteja se sentindo muito, acho que acuado, né? Pressionado, decepcionado, é um tipo de argumento clichê, né? Não cola É. mais, né? Como disse Ana Maria Braga, Raquel, é BBB 21, né? São É, 21 anos de Big e ele Brother perguntou, Brasil, e ela galera. perguntou: "E quantos anos você tem?" Ele 26. Ah, então não deve ter dado tempo de você assistir, né? Deve, né? Entender um pouco, né? Ainda mais com a É, internet, com a movimentação que a gente tem hoje em dia, o acesso à informação, a repercussão que foi o Big Brother do ano passado, você entrar com sim. esse tipo de postura, É. que nem ele entrou, que nem ele teve, Carol tá tendo, não dá, né? Ô, Hugo, agora sim, eu penso uma coisa. Vamos ver se você concorda comigo e se a galera que está aqui com a gente concorda também. Antes de eu falar o que eu penso, quero mandar um beijo gigante e meu e do Hugo, já vou falar por ele, para Ana Paula, que está acompanhando a gente, para o Márcio, para o Daniel, para o Rogério, para o Anderson, para a Giovana, para a Karina, para a Patrícia, para o Jair, que está acompanhando a gente lá de Brasília. Olha que Olha, chique! Para a Letícia, para o William e para a Juliana. Por enquanto foram as pessoas que eu vi passando por aqui. Mas logo, logo um a gente vai ter beijo. mais e mais pessoas. Hugo, o que, que eu ia te falar para você e para o pessoal aí, para a galera? É interessante o jogo, né? A votação, a movimentação que acontece aqui fora, né, das pessoas opinando sobre o comportamento de um de outro. O Nego Di, inclusive, foi a pessoa que se identificou, ele mesmo, né, se revelou como sendo preconceituoso, racista, homofóbico, enfim, ele já se colocou como essa pessoa lá dentro, né? Me parece que ele quis mesmo tirar a máscara, né, num primeiro Sim, momento ali. E só que o que acontece, o que a gente vê, Hugo, é que quando a pessoa sai da casa, parece que a competição continua aqui fora, né? Então ele é ameaçado, né? Tem a família ameaçada, como ele comentou, né? E como que você vê essa situação? Existe um jogo que é uma questão de entretenimento, de televisão, de show, né? E existe a vida real. Como que precisa ter esse distanciamento? você sabe que eu entendo que hoje em dia isso está cada vez mais difícil de se separar o que é a internet do que é
a vida real, né? Eu Uhum. até às vezes comento isso muito assim com os meus amigos, né, sobre o quanto que a gente consegue discernir uma coisa e outra e acaba não misturando, porque a internet ela julga e ela mata. É. E isso é muito pesado. Só que isso é feito num ambiente virtual. Então, a impressão que eu tenho é que as pessoas elas estão cada vez se sentindo com mais liberdade para serem o que são, ou para falarem coisas, fazerem coisas, e não serem pegas, Sim. né? E a gente não tem que caminhar para esse lado, né? A gente já vive num mundo tão pesado, a vida real já é tão dolorida. Jogo é jogo. É um programa Uhum. de televisão, é um show de entretenimento. Eles ganham para participar. Eles estão numa situação bem confortável lá dentro, nesse confinamento, apesar de toda a pressão, de todo o jogo, enfim, né? Mas Uhum. assim, e eu acho que cabe a nós encontrarmos esse limite. Gente, nós estamos falando de família, de ameaça. É. Onde já se viu ameaçar a família, o filho dele não poder ir mais para a escola, a mãe não sair na rua? Até que ponto o ser humano chega? Até que ponto a nossa racionalidade ela chega? A gente deixa de ser racional para ser o quê? Sei lá, um animal, um bicho, né? É. Mas eu acho que É, tem um pouco desse negócio que você falou, Hugo. Eu acho que a internet, ela esconde, né, a pessoa. Então, de repente, a pessoa tá ali colocando para fora um sentimento que ela tem por diversos fatores da vida dela. e Não ela exatamente canaliza ali, né? isso, porque o que eu penso é que é óbvio que um personagem, uma pessoa que está dentro de um reality, ele representa uma parcela da população que Sim. pensa daquela forma, que age daquela forma. Então, quando ele sai, ele é penalizado não somente pelas ações dele, mas pelo fato da sociedade estar com essa doença, né? Então, você olha para ele e fala, não, realmente a sociedade tem se comportado dessa forma, né, de forma homofóbica, preconceituosa, e a gente já vem trazendo isso, né, Hugo, acho que desde o nosso primeiro papo, né, e então, me parece, eu tenho essa sensação de que essa questão de canalizar, como você falou, as suas emoções, os seus sentimentos, para uma pessoa que está exposta num reality show, tem muito a ver com aquilo que a gente vê na nossa própria vida, na nossa própria No sociedade, nosso dia a dia. no nosso dia a dia. Tanto é que essa questão de ameaça, a esposa do Projota, Daiane, até comentou aqui, ela também divulgou um vídeo, né, falando que está sofrendo ameaças, né, então tem muito essa confusão, né, do que é um jogo, do que é um entretenimento, do que é a vida real, né? E até que ponto você pode julgar, ameaçar e fazer disso um Não pode, escape, né? né? É, A verdade é que não pode, a verdade é que a gente precisa, e aí falando até um pouco de forma mais séria, né? Eu acho que a gente precisa ter leis, situações em que a gente consiga identificar essas pessoas e que elas sejam, sabe, penalizadas, investigadas, enfim, coisas do tipo, sim, de forma que se use a lei, né, para isso. Porque, gente, tem limite, né? é, Tem limite, isso não faz nenhum sentido. E essas pessoas que saem, e aí tem o outro lado, né? Elas também são seres humanos. Elas sim, erraram? Elas erraram. O comportamento foi errado? Foi errado. Tem que aprender para não se errar mais? Tem, claro que tem. Nós aprendemos todo dia. Todos nós erramos. Não somos perfeitos ainda, como diz Roberto Carlos, né? Em uma de é, suas músicas. Mas isso também a gente precisa pesar, porque agora como que vai ser a vida dele aqui fora? Até ele se restabelecer, até ele conseguir ter a vida dele de volta ao normal, né? Ele até comentou no programa da Ana Maria que ele vai ficar um tempo fora, uhum, offline, para ele poder entender tudo o que está acontecendo e voltar a trabalhar. Então, sim, assim, ainda é um ser humano, né, gente? com Vamos certeza. também pesar por esse lado. Teve a reportagem da Patrícia, a Patrícia do Uhum, BBB 18, ela tinha 94% de rejeição quando ela saiu, né? A famosa coroa, né?
E ontem ela passou a coroa pro Nego Di. Mas É, fizeram uma reportagem com ela e ela disse que ela tentou se jogar do apartamento. Depois que tentou ela se saiu, suicidar, né? sim, do abalo que ela teve, do que estava Uhum, acontecendo aqui fora. É pesado, é muito forte. E as é, pessoas às vezes não aguentam, né? Então, assim, exato. a gente criticou muito o que fizeram com o Uhum, Lucas lá. sim, Nós julgamos, nós criticamos, nós pautamos muito isso. Tanto que o que está acontecendo agora é muito reflexo do que teve lá no início. é. Nós vamos fazer o mesmo? Não, né? Exatamente. Ó, o Daniel comenta o seguinte aqui, Hugo. Creio que as pessoas devem separar muito bem. Acabou o BBB, fim. Se você Fim. não gostou de determinadas atitudes, é só não consumir mais o conteúdo dessas pessoas e não precisa ficar alimentando esse ódio, né? E Exatamente. aí, a gente até comentou essa semana, Hugo, que uma empresa que monitora consumo apresentou uma pesquisa, né, de que pelo menos 86% das pessoas que estão acompanhando o BBB já tiveram esse sintoma negativo de ódio, de raiva, né, já passaram por essas emoções. Então a gente vê que realmente assim o que está sendo colocado ali também reflete, né, nas pessoas que estão consumindo. Então é preciso separar as É coisas, né? preciso Ter esse equilibrar as discernimento. coisas, né? É, E colocar esse limite até para a gente não ser afetado na nossa vida. Se a sim, pessoa percebe que ela também está consumindo demais, de forma excessiva, e aquilo está fazendo mal a ela tem que parar. Ela tem que colocar um limite para a vida dela, para a saúde mental dela. E reflete por quê? Porque são seres humanos, são atitudes, são comportamentos. É o nosso reflexo. é, É o reflexo do que a gente vive aqui fora, lá dentro. Aquele negócio de você se olhar no espelho, né? O que sim, você está fazendo? Quem você é? Para onde você está indo? é, Então, esses sentimentos, eles se manifestam agora porque é o que as pessoas sentem ao ver aquilo. é, E é o que acontece no nosso dia a dia. Poderia estar sendo manifestado um sentimento de alegria, de sim, risada, de é, ser engraçado. O Nego Di é um humorista, ele poderia ter se mostrado uma pessoa engraçada. sim, Poderia ter saído. exatamente. Olha só, ele poderia ter feito completamente diferente. Outra Mas trajetória, né? outra trajetória. Outro itinerário, como diz a Lumena. Ó, a Karina tá falando o seguinte. Ressignificando isso, hein? Isso. Ó, a Karina tá falando o seguinte, que ela teve vontade, já teve vontade de pegar a Carol pelo pescoço. Olha Quem só, não? as pessoas. E agora eu acho o seguinte, Hugo, o Nego Di saiu e me parece que ele não conseguiu ainda se ver como uma pessoa que também confabulava, que também manipulava e tudo mais. Então, vamos falar desta pessoa, da Carol, da Jaque, mais conhecida como Jaque. Ela também, né, faz parte desse processo, né? Inclusive, o Nego Di falou muito dela, né? Ela como sendo a pessoa que está ali O manipulando centro, né? o centro. E o que aconteceu com a Carol essa semana? Em que locais assim ela contribuiu para esse tumulto aí entre as relações? Ela é uma pessoa que ela coloca a lenha na fogueira, né? Como É. diz Vanessa, ela apaga incêndio com gasolina, né? E é engraçado isso. Ontem teve uma situação na briga do Gil com a Poca, que foi de madrugada, na segunda para terça de madrugada, após o jogo da Discord. O Gil e a Poca discutiram, tal, brigaram feio. A Poca acordou, né? Acordou mal, né? Volta a dormir, Poca, volta a dormir. Mas, né? Até então ela acordou. Só que o que aconteceu? Sabe quem incitou a briga? Foi a Carol. Porque a Hum. Carol foi lá no ouvido dela, ficou falando, e ela incentivou a pouco ela de ir lá tirar satisfação com o Gil. E E aí aí a foi Poca que já, aquele. já não estava bem com aquela situação, porque ela não gostou do que o Gil falou para ela. Ela Hum, achou que ele estava falando do caráter dela. Ele estava falando do jogo, né? Da forma como ela vê, como ela pensa o jogo, que ela arquiteta as coisas dela. Não tem a ver com caráter, né? Eu, pelo menos, não vi assim, né? Mas ela viu.
E aí a Carol foi lá e ó, isqueiro nela. Aí, bom, mais uma explosão. E ela vem fazendo isso. Ela é Sim, muito debochada. Como ela é muito. debochada, como ela é dissimulada, gente. É incrível. Se ela for assim aqui fora, olha, parabéns para as pessoas que convivem com ela, viu? Ô, Porque o Hugo, que ela está se mostrando lá, você já chegou a pensar numa relação da Carol com K com a Jojo Todinho? Eu fiquei pensando assim, como que ia ser? Não ia dar podia certo. fazer um crossover, né, de BBB com Fazenda, né? Como seria isso? Jojo não deita, né, meu amor? Jojo Não. não deita. Não deita. Eu acho que a Carol ia ficar bem, ó, bem pianinha. Bem É. pianinha com ela. Ela foi líder semana passada. Que liderança, mas olha, a sorte era que a dinâmica da semana tinha o contragolpe. Ele É, foi perfeito. Porque aí foi aí que ele trouxe o Nego Di, né? sim, Porque aquela liderança dela, assim, ela vem de um bate-volta, tá todo mundo ansioso para que ela vá pro paredão, para arrancar ela de lá logo, porque uhum, cansa, né? Esperar a Carol sair já tá ficando cansativo, porque é um pouco do que a gente fala, né? É a mesma toxicidade de sempre que ela traz. Não tem nada, é muito pesado, é muito carregado. E com isso sim, fica até difícil conhecer outras pessoas, que até é, poderiam, eu acho que até poderiam contribuir de forma até mais positiva, mas não tem, porque ela acaba dominando esse centro, né? Aí ela vai, ganha liderança, aí todo mundo já fica assim, a internet já veio abaixo, né? Mas aí o contragolpe salvou, um já foi, e agora é torcer para que os outros também saiam, né? A sim. situação dela com a Carla, a Raquel, ela não esquece a menina. Não, não Coitada da esquece. Carla Dias, não esquece. Aí a Lumena também já entra com aquela palestra dela, né? Sim. Palestrinha, faladora, ó, querendo falar bonito e não dizendo nada com nada. Chata, cansativa, meu Deus do céu. É uma situação que só vai sendo ainda mais estimulada ali, né? Exatamente. E elas Uma com a colocam pautas que outra, não né? têm sentido, né? Sim, Porque as pautas delas giram muito em torno da questão delas serem mulheres pretas e da Carla ser a mulher branca privilegiada. é. Mas isso está acontecendo ali? As pessoas, elas estão enxergando que essa pauta existe? Que é preciso falar sobre isso? Que está tendo uma questão de racismo lá dentro? Eu não vejo isso. Não, Eu também não não vejo. vejo, sinceramente. Até porque se existisse, eu tenho certeza que a Carla com certeza estaria na listinha também das mais altas lá para sair. E não E é não isso é que o está caso. acontecendo. É. E é como se elas quisessem colocar muito a questão do branco e do preto um contra o outro, Toque, né? né? Não, não é isso, né? Ó, a Juliana tá falando que o perfil narcisista da Carol é alimentado pela Lumena. E o poder de influência da Carol é interessante, mas ela não está num parquinho com crianças ingênuas. É, realmente, ela está achando que ela pode falar o que quiser, que ela fala de uma pessoa e depois volta atrás, né? E faz Sim, aquele jogo. sim, Hugo, vou aproveitar exatamente. aqui, ó, mandar. Essa questão da Lumena, Raquel, é muito Ah, interessante porque eu já falei isso semana passada, gente. Lumena fala bonito. Lumena fala difícil. Ela é acadêmica, né? é, Então ela traz esse ar, ela traz essa superioridade do culto, do ensino, do conhecimento, mas ela não prega isso de uma forma positiva. Pelo contrário, então, quando a Juliana que falou que ela incita, né, o é, comportamento da Carol. Por quê? Porque ela tá ali com a Carol só arquitetando a fala, o raciocínio, sabe? O pensamento, e aí a Carol vai lá e ela tem atitude. sim, Então é a duplinha, exatamente. né? Eu É, penso, você age, eu penso, você age. E assim tá indo. Então, gente, a Lumena, ela para mim nessa questão do intelecto, ela prega e ela faz isso lá dentro, e é muito do que a gente vive aqui fora, viu? Com sim, políticos, com marqueteiros, com pessoas que convencem, que têm o dom da fala, e que é, achar que falar bonito e de forma acadêmica
faz com que os outros se sintam rebaixados, submissos e tenham que seguir a eles. E não, sim. não é assim. A gente também tem que parar com esse academicismo brasileiro, né? É. Que Vamos falar o tipo, quem simples, né? O objetivo que todo mundo entende. Deixa a academia lá para quando a gente tiver que fazer um TCC, uma prova e estudar, né? Inclusive, né, Hugo, quem assiste BBB é super taxado, né, de pessoa alienada e tudo mais. Sim, E, é né, exatamente. convenhamos, Não, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? não, E com exatamente. relação a isso que você está falando da Lumena, eu concordo com você. Eu acho assim, a Carol, ela se sente muito poderosa, rainha, né? Ela se autodenominou essa semana, mas que ela tem comportamento de rainha, que as pessoas têm que se espelhar nela, né? Mas na verdade, ela, assim, ela é totalmente manipulada. A Lumena consegue colocar qualquer situação, qualquer pensamento na Consegue. cabeça dela. Tanto que É eu tenho uma para mim que as conversa e pessoas lá dentro, elas não assimilaram ainda o que é a Lumena. é, Eu tenho para mim que existe essa dificuldade, talvez a Sara, o Gil ainda reluta porque o Gil gosta muito dela, tem uma identificação, né? sim, Acho que a Juliette está muito bem, como ela está conseguindo se expressar, se é, colocar de uma forma muito lúcida e clara. É muito bom ver isso da parte dela, né? Que ela está conseguindo se reequilibrar uhum, emocionalmente e racionalmente para conseguir o jogo. Então, eu acho que essas pessoas já conseguiram um pouco, mas o restante não. é, A forma com que a Lumena se coloca, né? Que ela se apresenta, né? É que nem você falou, é a rainha, né? é, E, gente, não dá, né? Ô, Raquel, o Rogério fez um comentário ah, do Nego Di, falando que ele fez uma brincadeira péssima com o Arlindo Cruz, o estado de saúde do é Arlindo verdade. Cruz. Isso foi uma coisa que, quando surgiu aqui fora, de fato, trouxe bastante repercussão negativa ainda mais. E com Uhum, certeza contribuiu sim, né? É que nem a gente falou, a pessoa ela carrega o histórico dela, não tem é, como, né? Até que ponto isso vai influenciar ou não, a gente só vai descobrir lá dentro, com o sim, comportamento dela. Mas esse comentário, eu não vi a brincadeira, porque eu me privei, né? Como eu te falei, é importante colocar limites. E é, como a repercussão foi muito pesada, então dá para saber que de fato a brincadeira foi bem desnecessária, né? Foi errada e tudo mais. Então, por mais sim, que eu não tenha visto, certeza que isso contribuiu. E assim, né, gente? O Arlindo Cruz, uma pessoa que vem sofrendo, né? Diante de tudo que sim. aconteceu na saúde, na vida dele, né? E fazer uma brincadeirinha, uma piadinha, não dá, É, e o né? filho dele já colocou, né, na imprensa que vai abrir um processo, né, contra o Nego Di e que vai levar adiante essa questão, né? O Arlindo Cruz sofreu um AVC muito grave, ficou muito tempo internado na UTI, agora Sim. ele vem se recuperando, né? E é um artista que faz parte da cultura brasileira, né? Nossa, com certeza. Então, por mais que qualquer ser humano, né, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer uma brincadeira, uma fala com o outro, né, sobre o outro. Então, tem que tomar muito cuidado. Vou A mandar mais um. internet não é liberdade, não é campo de liberdade, né? A Não é internet casa de ninguém, né? prende, não é casa de ninguém, a internet prende, a internet tem limite, né? Ó, vou mandar um beijão aqui para Patrícia Mota, que passou por aqui. Um beijo, Fofoleta! Patrícia. Quanto tempo, que saudade. A colega Marcelisa passou por Colega aqui. maravilhosa. Beijo. O Miguel, beijão. A Leide, o Cristiano, a Fernanda, o Igor, a Ana Sofia, o Alexandre e a Laís. Olha, um Muita gente monte, boa, eu muita gosto gente boa assim. passando por aqui. Que bom. A gente só pode agradecer vocês estarem aqui conversando com a gente trocando essas figurinhas sobre BBB, que é um programa de entretenimento, é verdade, mas especialmente sobre o comportamento humano, né? Sobre como as pessoas reagem diante de conflitos e sendo filmado 24 horas, né? É, Eu sempre falo isso aqui em exatamente. casa. Se eu fosse participar do BBB, acho que eu ia sair na primeira semana, porque é muito difícil, né? Você controlar os impulsos, né? E ser uma pessoa 100% perfeita. Não existe, né? Na verdade. Não, não Então, tem como. E ali é 24 horas, né?
É. só com aquelas pessoas e rodeado de situações que te estimulam, né, a ter comportamentos fora, né, do que se tem aqui fora, né, até comportamentos errados, você é estimulado, né, a ter Sim. vários tipos de reações, né? Ai, Agora, mas eu Hugo, adoraria, minha filha, adoraria. Ia... eu acho que eu não iria até o final, né? Porque eu ia ser taxado de planta, né? Como bom libriano que sou, né? Mas eu ia observar bastante sim. para tentar sempre caminhar de forma Eu acho que correta você ia ali, fazer né? um bom Minimamente jogo, viu, Hugo? certa. Eu acho que você Será? faria. Ah, eu acho. Acho que sim. Me inscrevo Ó, pro ano que vem, gente? O que que vocês ah, acham, hein? super. É. O que vocês acham aí? Vamos abrir rapidinho para algumas perguntas, se Vamos. tiver. Enquanto isso, Hugo, quero que você faça aí uma projeção para essa semana. Quem você acha que talvez venha no paredão? Quem será que vai se jogar aí para ganhar essa liderança? A Sara falou que já vai se arrebentar nas provas, que não quer saber, né? E qual a sua projeção aí para a próxima semana, para essa semana? Já agora? É. Tá. Ó, a dinâmica vai ser anunciada amanhã, né, na prova do líder. Eu tô torcendo para que não seja uma prova de resistência, porque isso é cansativo, ninguém merece esperar até o outro dia para saber quem é o líder. E essas provas de resistência também estão cada vez mais Nutella, viu? Saudade da época que o povo ficava trancado dentro do carro, sem poder fazer nada, e Tudo ganhava o que ficava mais entunhado, tempo. Pois é, né? Tinha mais emoção. Mas a dinâmica ela comanda muito, né? Como eu disse, a liderança da Carol ela foi trágica, mas ela salvou a semana por conta disso, porque tinha um contragolpe, não tinha a prova do bate-volta, não teve quatro pessoas, né? Não teve Big Fone, então tudo isso contribui. Agora, Uhum. Gilberto e Sara estão doidos por essa liderança, já falaram ontem. Gilberto está se perdendo um pouco, está se descontrolando, tem que observar isso. A briga Sim. dele com a Poca foi bem pesada, mas acaba determinando a dinâmica como vai ser. Eu acho que nesse momento o Fiuk continua sendo um alvo, eu acredito, pela Uhum. casa, justamente porque os grupos estão tão bem assim divididos que esses que estão no meio termo, assim, apesar que o Fiuk não tá muito, né? Ele é muito da turma da Carol, mas ele ainda é É, bem menos do que o quarteto ali, né? Do que sim. o grupão da reunião de condomínio. Mas ele acaba estando no alvo da casa. E acho que a situação da Poca pode ter pesado também. Ela pode ter acordado na hora errada. Ô, Hugo, você Então, acha que a Carol vai vetar para a prova do líder a Sara, como o Anderson colocou aqui que ela falou ontem, ou a Carol, a Carla, que ela vem falando que talvez faça isso? ela tá doida pra pegar a Carla. É, né? Só que ela tá se segurando. Porque ela sabe que isso vai dar BO. Mas ela tá doida. E a Lumena tá aqui, ó. No É. ouvido dela. Eu acho que vai ser a Sara. Ó, o Cristiano falou que ele acha que vai pro paredão Thaís, Gilberto e Carla. Como será que ele tá vendo esse cenário? Tipo, quem seria pela casa, quem seria pelo A líder? Thaís pela casa. E a Thaís A pela Thaís casa. pela A Thaís pela casa, porque já traz o histórico de segunda-feira. No jogo da Uhum. discórdia, ela teve muitas plaquinhas de não ganha o BBB. Então, de certa forma, é aquele negócio. Se você tá no pódio, você tá bem com aquelas pessoas. E se Uhum. você não ganha, é porque você tá muito mal. E ela teve algumas plaquinhas de não ganha, porque ela não se posiciona, né? A famosa planta, não consegue se comunicar direito, as pessoas não entendem como que Uhum. é o jogo dela. E fazer a leitura de jogo lá dentro é muito importante. Eles falam muito disso. Eu não consigo ler a pessoa, eu não É, consigo saber qual é o jogo dela. Então, assim, eu fico muito naquela de como que eu faço, né? E numa hora dessa, se ela não está imunizada, ela acaba sendo alvo para voto. Então, a Thaís, nesse sentido. O Gilberto, eu acredito que pela questão, talvez, de uma liderança do outro grupo, né? Eu não acho que a uhum. casa colocaria ele, a não ser que a Sara esteja sendo vetada. Ainda assim, eu acho que vão dar uma segurada, porque existem outras pessoas que podem ser votadas, né? A Camila,
a Thaís, o Fiuk. Então, nessa questão de casa, eu não enxergo o Gilberto, não. Só se for por uma liderança. E qual era a É, outra pessoa? a Carla Dias. A Carla pelo relacionamento com o Arthur, se tiver influência. Mas eu também acho que não, viu? O que o Miguel falou aqui, e aí a gente vai encerrando, é legal, porque muitas pessoas foram votadas, né, nessa última Sim, votação, distribuiu né? bastante. Distribuiu bastante. Então, se de repente eles começam a ter alguma conversa, né, as pessoas entendem que chegou nesse momento, né, de conversar mais, de saber o que, que o outro está pensando, de repente pode ser que realmente A própria distribua, né? Carol ontem já foi fazer assim, sabe, conversas com várias pessoas ali, né? Fazendo aquela política da boa vizinhança. A Sim, saída do Nego Di, ela é um tombo. E ela é, pode sim refletir num ponto de virada a partir de agora. É óbvio que o que eles já fizeram, já assinaram o termo de saída. é, Isso é fato, né? Eu acho que é muito difícil reverter isso, não acredito. Mas sim, lá dentro, o comportamento deles diante dessa saída dele, que ninguém, eles achavam que quem ia sair era a Sarah. é, Eles não acreditaram nisso, eles estavam super confiantes, né, que o Nego Di ia ficar. Então isso pode sim refletir um ponto de virada nessa questão. Aí tem que observar realmente, Projota, Carol, esse pessoal, como que eles vão se comportar. Os votos realmente, como o Miguel falou, já foram bem variados na semana passada, uhum. então isso pode continuar. O Arthur, que todo mundo achou que ia votar no Fiuk, não votou, chegou lá dentro, votou numa outra pessoa. Todo mundo ficou assim: oi, mas você falou que você ia votar no Fiuk e você não votou no Fiuk? Aí no jogo da Discord ele vai lá e fala do Fiuk? Sim. Perdido, perdido, perdido. Bananão da Carol, coitado, perdido. Eu espero que a Carla não vá nessa linha aí, que senão, tadinha, não segura muito tempo, não. Ele beija a Carla e abraça o Projota. É isso mesmo. Sensacional aquele meme. Hugo, acho que a gente encerra hoje por aqui, mas com essas previsões aí, já nos preparando para a semana, né? Ó, só vou ler aqui mais um comentário do Márcio. Por causa do fã-clube, Projota achou que todos iam fazer um mutirão para manter o Nego Di. Só Coitado. um comentário sobre isso, né? Inclusive, o administrador do perfil do Projota pediu fora Nego Di, né? Então, assim, a própria pessoa que está lá dentro da casa está sendo contrariada aqui fora pelos seus Sim, administradores de redes sociais, né? exatamente. Ou seja, não está valendo de nada. E a Não, gente quer sim o tombo do Projota. Essa aqui é a isso, verdade. Ele essa que é não a vai verdade. nesse, tá, gente? Não vai nesse. O Projota, ele ainda tem o escudo de ser o cara aqui de fora e tudo Uhum, mais, né? Ele fala mais manso, ele come mais quieto ali. Nós enxergamos. é, Mas eles lá ainda não enxergam. Eu não acho isso. Então eu acho que ele vai ficar um tempinho ainda. é isso aí. Hugo, um beijo gigante para você. Muito obrigada, meu amigo, por mais uma vez estar aqui. É assim um prazer gigante para mim, é uma enorme satisfação. Você sabe que já vieram me falar, já vieram me perguntar, e esse Hugo aí? Ele trabalha em alguma revista de fofoca? Onde que ele é? De alguma rádio? Eu falei assim, não, ele é radialista, é comunicador. E fofoca ele só Exato. faz aqui, é exclusivo do Papo Bom. Quem quiser que venha assistir ele aqui. Exatamente. Aceitamos propostas, né, gente? Estamos aí, né? É, Mas BBB é aqui, ó, nesse mesmo horário, nesse isso. mesmo canal, toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 11 horas. E espalhem para as pessoas que vocês conhecem, nos seus grupos de BBB, porque todo mundo tem um grupo no WhatsApp que está discutindo BBB, tenho certeza. Exatamente, gente. Vem discutir com a gente aqui. Vem para cá. Então, Hugo, muito obrigada novamente. Você traz muitas coisas boas que deixa o nosso dia muito, muito melhor. Quero Ah, que agradecer isso. muito, Obrigado. viu? Obrigado, E gente. lembrando a todos que na próxima terça-feira, dia 23, a gente vai conversar com a Mariana Vitorino. Ela vai falar sobre a cultura afro-brasileira e a Umbanda.
Então a gente vai falar um pouco de toda essa influência, né, da cultura afro-brasileira, da cultura africana, né, nas nossas formações, tanto religiosas, culturais, né? Então vai ser um papo muito gostoso. Ela vai trazer uma energia muito boa para a gente. Convido todo mundo para assistir, convidar as pessoas que vocês gostam, convidar as pessoas que têm interesse por cultura. Eu não perco, Mariana, maravilhosa, gente. Ela tem assim um conteúdo incrível, a Mari, de verdade. Acompanhem, viu? Eu estarei Com certeza. ligadíssimo. E essa semana a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto, né? Durante essa semana a gente sempre faz o conteúdo relacionado com a entrevista que a gente vai ter, né, na terça-feira. E na quarta-feira é esse show, né? Na quarta-feira é esse show. Obrigada, Hugo. Obrigada a todos. Gente, um beijo, obrigado, até Ai, semana tem que que fazer o vem. print. Ah, e o print. Deixa eu Ai, ver. será que eu consigo? Eu vou tentar. Ai, eu tenho medo de desligar tudo aqui. Vamos ver. Vai, X. Não, não consegui. Mais uma vez. Não. X. Ah, agora foi. Consegui. Ah, Espero que tenha ficado bom. Obrigada, ficou gente, sim. por todos Gente, que estiveram um aqui, por beijo. todos os comentários, por todas as participações, perguntas, brincadeiras. E a gente volta então na quarta-feira com muito mais BBB. E a gente espera que o eliminado da semana seja alguém do gabinete do ódio. É só isso que eu Queremos peço. mais um tombo. É isso aí. Beijo, gente. Beijo, tchau, Tchau! tchau.